Isso, acho que agora já começou. Então, prazer, Vitor, te receber aqui para a gente falar sobre uma breve introdução, né, à filosofia chinesa, falar principalmente de taoísmo, budismo, confucionismo, a partir dessa perspectiva das ideias básicas e da sua evolução ao longo do tempo, né? E aí talvez, se der tempo de a gente tocar nesse ponto, como é que essas ideologias foram se espalhando aí, né? É, pelos países vizinhos da China, enfim, vamos ver caso a caso, né? Aí então, Vitor, eu vou pedir para você começar a compartilhar a tela. Pessoal, como eu disse anteriormente, né, a minha formação não é essa, só que eu fiz muitas pesquisas na área, sim, pesquisas próprias, particulares e também pelo conteúdo do que eu tinha estudado, tanto na graduação como no mestrado. Entretanto, assim, não é a minha área de atuação. Então, a forma que eu expus a apresentação para todo mundo, ver se dando para compartilhar. Na verdade, é como se fosse uma pincelada, né? Uma pincelada bem simples, sobre a origem e desenvolvimento das principais doutrinas chinesas, que eu só vou passar por cima porque eu também não sou especialista, então eu não posso aprofundar tanto em algumas delas pelo fato de eu não estudar especificamente esse tema. Contudo, eu imagino que assim, a gente pode fazer uma ilustração, né, da história e desenvolvimento dessas áreas, e qualquer pessoa que tiver alguma dúvida ou algo assim pode vir comentar comigo, no vídeo ou durante também, não tem problema. Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a origem e contexto sócio-histórico, as bases e principais conceitos, desenvolvimento histórico e a conclusão. Pelo fato do público, né, que são um grupo de estudos, eu já parti do pressuposto, né, que você já tem pesquisado bastante, você já tem uma base legal sobre isso, então eu não vou entrar muito em temas e detalhes básicos, porque, geralmente, quando eu dou essa palestra, eu dou ela separada, um falando de confucionismo, outro de taoísmo e outro de budismo. Eu dava aula no Instituto Confúcio, né? E como eram para alunos e pessoas de fora, palestra aberta, então eu começava bem do zero mesmo, explicando conceitos. Pelo fato deles serem estudantes de chinês, eu ensinava algumas frases, um pouquinho de chinês antigo, com velocidade. E isso, mas assim, eu acho que a abordagem aqui vai ser um pouquinho diferente pelo fato de vocês já serem assim, terem uma base da área, né? E já estarem pesquisando sobre isso. Então, é um grupo mais fechado. Então, eu vou querer desenvolver um pouco mais. Eu não vou entrar muito no básico e vou querer focar, principalmente nessa palestra, o desenvolvimento histórico e a interação entre essas doutrinas e filosofias. Eu acho que esse aí que era o ponto principal que eu iria falar. Então, qual que vai ser a base teórica e a bibliografia que eu vou usar? São dois livros. Um, que é a Introdução às Religiões Chinesas, do Mário Posseski, eu não sei se você pronuncia, Posseski, enfim, que é muito bom, né? Eu já comprei esse livro há muito tempo atrás, quando eu comecei o curso de Ciências Sociais lá na UFMG. É um livro bem legal, eu lembro que eu tinha recomendado isso para um dos meus alunos do Instituto Confúcio, e eles compraram, eles gostaram bastante, né? Porque é um livro muito conciso, né? E assim, ele começa assim de uma base bem leiga, mas ele também aprofunda bastante. E o segundo, que é o China Country Profile, que existe ele em inglês e em chinês. Eu tinha esquecido que existia a versão em inglês. Não, mas existem as duas versões, inglês e chinês. E eu coloquei a primeira e a quarta edição, por quê? Porque quando eu estava no mestrado e eu estava fazendo aula sobre cultura chinesa, junto com os outros estrangeiros, eu tinha comprado essa capa aqui, que era a quarta edição, né? Que todo mundo comprou, em chinês e inglês. E depois, quando eu fui preparar o material para outra aula que eu tinha dado em outro lugar, eu não achei, eu não estava com esse livro em casa, então eu encontrei o PDF da primeira edição. E é impressionante, a gente sabe que a primeira edição e a quarta edição mudam, mas assim, parece que são dois livros diferentes, na minha opinião, sinceramente, porque a forma de escrever o conteúdo também escrito é bem distinto um do outro. Então, assim, eu até considerei que mesmo sendo o mesmo autor, o mesmo livro, só eles são diferentes, mas eu acho que deu uma mudança de conteúdo bem discrepante e foi muito legal eu ter visto a primeira edição porque eu pude complementar com mais coisas, né? Então, assim,
basicamente a base bibliográfica da palestra vai ser baseada nesses dois livros, né? Então, pessoal, começando com a origem e contexto sócio-histórico, eu acho que vocês são um grupo de estudo, vocês já estudaram um pouquinho, né? Um pouquinho não, talvez bastante sobre o contexto histórico e desenvolvimento das filosofias chinesas, em que período, em que situação, em que era que o que estava acontecendo, o que a China estava passando, né? A gente vai basear praticamente na dinastia Zhou, né? Que a gente tem a Zhou Ocidental, do ano 1046 a.C., e ela termina, passa por Zhou Oriental, e por fim termina um pouco antes do ano 221, que era a unificação da dinastia Qin, né? Com a unificação do Estado Zhou, né? Pelo Qin Shi Huang, que foi o primeiro imperador da China, né? Na era dos Estados combatentes. Praticamente, o confucionismo e o taoísmo eles surgiram na dinastia Zhou Oriental, né, nos anéis durante dois períodos que a gente subdivide ele em dois, né, que seria anéis de primaveras e outonos e estados combatentes. É, Tanto Confúcio quanto Lao Tzu, eles viveram no século 6 a.C., mais ou menos, 5, e eles foram contemporâneos, né? Então, assim, eles viveram no mesmo período de tempo. E durante essa época, não só Lao Tzu e Confúcio estavam vivos, como também, mais ou menos no ano 500 a.C., 510, parece que eu tenho maneira de brincar sempre que eu falo isso com os meus alunos, que parece que foi uma iluminação mundial, que mais ou menos nessa época estavam tendo os grandes filósofos da Grécia, Buda e Mahavira na Índia, né, o início da civilização, eu acho que era Tolteca no México, não sei. Mas nos quatro períodos do mundo, nos quatro cantos do mundo, estava tendo um boom, né, de filosofia, iluminismo ou evolução cultural, né? Então é bem legal que no ano 500 a.C., mais ou menos, aconteceu, né, esse expansionismo, né, nos quatro cantos do mundo. E na China também. Mas, então, o que foi o contexto, né? Anteriormente à dinastia Zhou, existia a dinastia Shang, né, que seria um outro povo. Então, os Zhou era um povo chinês, era um povo de fora que invadiu a dinastia Shang e se estabeleceu, né, com uma nova dinastia na região no ano 1046. Por que a gente divide em dois? Porque antes a capital era localizada no oeste. E do ano 1046 até o 770, você tinha uma estrutura de uma sociedade, de um reino, né, uma sociedade escravocrata estável, até essa sociedade ter sofrido invasões bárbaras e ter meio que abalado as estruturas e forçado a mudança de capital para o leste. É por isso que a gente divide entre dinastia ocidental e oriental, o lugar da capital. E nisso houve uma mudança na estrutura que esse estado de Zhou, que antes era um estado estável e unificado, ele começou a meio que se desintegrar, né, entre os senhores feudais, né, que embora eles tenham jurado lealdade ao imperador, pelo fato da estrutura, o imperador não, desculpa, ao rei, a estrutura está abalada, né, e eles começaram aos poucos conseguir e adquirir mais autonomia entre os pequenos estados e cada um dos feudos, né, que foram conseguindo ter as suas próprias leis, o seu próprio exército, os seus próprios sistemas de pesos, moedas, medidas, ter a sua própria economia. E aos poucos, embora seja uma aliança formal, igual houve no Império, Sacro Império Romano Germânico, né, que a gente sabe que originalmente era um império fantoche, que ele já foi bem consolidado, mas aos poucos as cidades-estados começaram a ter a sua própria autonomia, aconteceu a mesma coisa aqui na China nesse período, né? Só que ao contrário do Sacro Império, que ficou mais ou menos por isso, esses feudos eles começaram a anexar uns aos outros. E quando eles começaram a anexar uns aos outros, houve um período de guerra e caos, porque você meio que estava em um estado de anarquia geral e de luta constante pelo poder e pela hegemonia, né, de todos os estados. Então a gente, primeiro, esse primeiro período a gente chama de anéis primaveras e outonos, que foi essa desintegração, e a gente tem o nome desse período por causa de uma obra que Confúcio escreveu, né, que chama Primaveras e Outonos, que na verdade significa anos em chinês, porque antigamente chineses antigos só tinha duas estações, primavera e outono. E depois isso se desenvolveu e se intensificou na questão das guerras constantes de entre os vários estados, esse caos, essa anarquia, essa instabilidade. E
esse regime, né, que estava se desintegrando. Com o tempo, os estados que eram mais de 100 viraram 16, depois viraram 7, 8, depois o estado de Qin, né, unificou todos e fundou a primeira dinastia unificada da China no ano 221 a.C. Então, assim, já tem esse contexto histórico para explicar o que estava acontecendo nessa época. Né? É lógico que a dinastia Zhou acabou um pouquinho antes, porque enquanto o Estado tinha unificado, ele pegou e unificou o Estado Zhou, né? Então, esse período de conflito, de caos, na visão marxista, até mesmo do Wan Shunfeng, né, que ele estava no China Cultural Profile, ele fala que era um período histórico, né, de uma quebra de dois sistemas, duas instituições históricas diferentes, que eram antigamente a, si- o sistema escravocrata e uma passagem para o Estado feudal. E era muito comum, durante esse período, naquela época, ter esse conflito, esse turbilhão, né, porque você estava literalmente mudando as instituições sociais e mudando o sistema, né? E era uma coisa muito comum, quando você faz uma passagem de um sistema para o outro, né? Sempre vai ter uma tendência a conflito. É, contudo, né, esse estado de anarquia social e caos não era visto assim pelas pessoas que moravam na China. Então, assim, a gente chama de esse período de Xianqing Chuzi, né, ou se não Chuzi Baijia, ou se não Baijia Zhenyi. O que que é isso, né? A explosão filosófica e sociocultural da China. Porque durante esse período de crise, vários teóricos, filósofos, pensadores, intelectuais tentavam constantemente demonstrar, explicar o porquê, né, dessa crise institucional e tentar encontrar formas e ideias para ver como que eles conseguiriam superar todo esse caos que estava acontecendo, né? Então, por isso, né, a gente chama todos os teóricos e as 100 casas, né, casas escolas de pensamento, né? Ou senão, as 100 escolas de pensamentos, né, Chan seria fazer o conflito em mim, né, ressoava, né, barulhos, né, de conflitos, assim, para ver quem que poderia explicar ou dar uma solução para tentar resolver isso. E foi nessa época que aconteceu com o confucionismo, o taoísmo, não só essas duas, também como o legalismo, o moísmo, o agriculturalismo, o militarismo, o escola do Yin Yang e várias outras, né? Então você tem Confúcio falando que o problema estava porque a sociedade ela se desintegrou e não respeita mais as instituições sociais, a ética e a moral acabou. Então, assim, a solução seria você reestruturar a ética e moral, as instituições sociais, para você restabelecer a sociedade respeitando todas as faixas de hierarquia. O moísmo vem, chega e fala que não, isso daí está em caos social porque as pessoas não amam umas às outras, não tem um amor incondicional. Era praticamente isso, era brincadeira dos cristãos, né? Daquela época, os cristãos primitivos, né? E você não vai ficar querendo só olhando a hierarquia da pessoa para reestruturar a ordem. Se você ama todo mundo, você não vai fazer esse caos de conflitos de guerras. Aí depois chegava o legalismo e falava: não, vocês estavam tudo errado, vocês deviam ficar calados e obedecer à lei. Não interessa essa questão, o que que é certo, o que que é errado. A gente sabe que é arbitrário, mas se a gente tem uma lei tipo, e todo mundo segue, vai dar a ordem. Porque quem que não seguir essa lei, corta a cabeça e acabou, né? Então tem uma visão mais pragmatismo. Aí chega o taoísmo no fundo e fala: vocês não sabem nada, porque vocês não estão seguindo a lei da natureza, não estão seguindo o fluxo das coisas. Enfim, todas essas escolas, elas sempre debatiam e discutiam para tentar dar uma solução sobre esse caso político. Então, assim, foi uma coisa muito boa que aconteceu justamente durante esse período da história, né? Também tem assuntos aqui, como militarismo. E com isso, já se tem esse contexto, né, que aconteceu tudo e, por fim, com a unificação, sim, né, o que que aconteceu? A perseguição, né, dessas escolas, né, que ele adotou a filosofia vigente como legalismo. Adotou o legalismo, perseguiu e queimou livros de todos os confucionistas, isso todas as outras escolas para tentar criar só uma doutrina extremamente pragmática, de punho de ferro e exigente, enfim, e que foi finalizada aqui. Porém, a dinastia Qing durou muito, né? Eu acho que uns 15, 21 anos, não lembro muito bem. Foi até o ano 206, que é a dinastia Han, né? 221 até 206 a.C., né? E aí a dinastia Han parou com essa perseguição de doutrinas ideológicas e adotou
o confucionismo como a doutrina vigente, mas sem perseguir. O que que a gente tem que levar em conta? Que, tirando esse pequeno incidente histórico que aconteceu na dinastia Qin, né, eu não sei se vocês estavam na última palestra, né, que foi até com a professora Luo, né, a gente sabe que as três doutrinas vigentes, né, na China, elas sempre se conviveram em harmonia e nunca houve uma perseguição ou uma hegemonia de uma sobre a outra, igual houve no Ocidente com as religiões, né? Perseguição islâmica, cristã e por aí. Não. Na verdade, na China a gente sempre tem um ditado, igual eu falei da última vez, né? A água do poço não mistura com a água do rio. E as três doutrinas elas convivem constantemente, até mesmo entre os seguidores. Eles são cristianeses, né? Fora de casa é confucionista, dentro de casa é taoísta e na hora da morte é budista. Porque essas doutrinas elas não buscam pregar uma verdade absoluta, um sistema de crença ao qual o indivíduo tem que estar submetido, né? Não, pelo contrário, eles tentam aplicar uma doutrina, um código de vida a ser seguido, que não necessariamente entre em conflito com os demais. Ou seja, pelo fato de não ter essa questão missionária e essa questão intolerante, né, a maioria das vezes, né, que nem foi sempre, mas só por alguns extremistas, foi possível ter o convívio constante entre essas várias doutrinas. Então, a gente tem aqui, né, as duas das três principais que a gente vai ver o desenvolvimento histórico delas, né, porque a gente não vai ver todas, mas a gente já viu que tiveram todas, ainda mais porque elas cresceram bastante, né. Que a gente tem o daoísmo, que durante o período de primaveras e outonos e estados combatentes, né, foi Lao Tzu, né, que meio que foi o grande nome do taoísmo durante essa época, e o confucionismo por Confúcio, né. É bem interessante, né, que, igual eu tinha falado, eu vou passar bem rápido pelos principais conceitos, para a gente não ficar falando mais do mesmo, né, porque eu acho que vocês já viram isso antes. Então, o ponto aqui seria o desenvolvimento histórico, né, delas. Mas a gente sabe, né, que o taoísmo, né, o conceito principal é a ideia de Tao, né, um princípio sem forma, impessoal, que gera todas as coisas, que sempre é a origem de tudo e o fim de tudo, né? Isso daí, na verdade, é uma interpretação bem pessoal minha. Eu recomendo vocês mesmos fazerem as suas pesquisas, né? Mas eu acho que assim, todo mundo já leu o Dao De Jing, né? Que ele já começa, né? Dao, Dao, Fei Chan, Dao, Min, Caminho, Fei Chan, né? Então, assim, o Dao que pode ser manifestado, ele não é o Dao verdadeiro. Dao significa caminho, né? O nome que pode ser é, nomeado não é o verdadeiro nome. O que que ele quer dizer com isso, né? Você tem um princípio, mas qualquer tipo de tentar definir em conceitos é você limitar ele. Então, esse princípio universal que vocês podem achar como o universo, né, esse princípio da vida, da coexistência, né, ele não pode ser limitado. Não muito como princípio de Deus, porque Deus já é uma coisa mais pessoal, né? Uma ideia de mais Deus assim, cristão islâmico, mas assim, é muito mais próximo como existência ou vida. Princípio de vida ou existência ou universo. E seria legal falar assim. Então, quando ele começa no Tao Te Ching falando sobre essa ideia que não pode ser definida, porque todo tipo de tentativa de definição é limitar isso, e a língua já tem os seus limites, né? Ele está falando que esse princípio vital é justamente isso. Você não pode meio que atribuir nada a ele, né? Porque é um princípio que permeia e abrange a sua própria existência. Então, assim, se você usar parte da sua existência com uma língua, alguma coisa para tentar definir ele, já está errado. Mas se a gente tiver que, em nome do entendimento, ter que forçar, dar um nome para esse princípio, vamos chamar ele de tal, de caminho. Vamos deixar assim, né? Para o fim da transmissão e o fim do entendimento, né? Outra coisa, né? Esse tal, ele é feito em dualidade, né? Que a gente chama de Taiji, né? Taiji é aquela bolinha do Yin Yang que todo mundo conhece, né? Que você tem todo tipo de polaridade, né? Que o Yin e o Yang, né? Um oposto ao outro, que é literalmente a formação da existência que nós vivemos hoje. Tudo é dividido em polaridades e todas essas polaridades elas se interagem entre si. Não existe nada em absoluto, pelo menos nessa existência, né? E a forma de agir, né, que eles falam de Wu Wei, ou senão a não ação.
senão não envolvimento na ação. Esse conceito ele é muito perigoso de ser interpretado e de ser explorado, porque a gente pensa que na ação você simplesmente ser passivo ou ficar lá parado. Não. O que a gente tem que lembrar é que até você não fazer é uma ação. Quando você omite ou você não faz uma coisa, você está gerando uma consequência a partir disso. Então, isso daí também é uma ação. A ideia de Wei é uma ação sem, pelo menos na minha visão, né, sem identificação com aquilo, para não gerar resultados. Ou seja, literalmente fazer o que deve ser feito, não por atribuição da sua própria vontade, mas simplesmente porque as causas e consequências estão deixando isso. E essa ideia que vai levar à questão de Tsuja, que seria a natureza, ou se não, Shunti Tsuja, seguir a natureza ou seguir o grande fluxo de coisas. Não é nadar contra, eh, não é nadar contra a corrente, não é forçar a barra com o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, baseado nessas dualidades que você tem, né? Então, essa ideia de não ação, que a gente vai ver até mais na frente, né? Ela fala muito sobre isso, né? Principalmente sobre a ideia de governar. Então, como é que foi a questão da fundação do daísmo? Quem foi que Lao Tzu tinha sido, né? Lao Tzu, ele tinha um cargo administrativo, né, na dinastia Zhou, até um dia que ele resolveu desistir de tudo e ir embora, no momento de iluminação dele, ir embora para o oeste, onde que ele pegou um boizinho e levou, né? Antes dele ir embora, isso daí, lógico, né, a lenda tradicional de como que teve essa origem, né? Um guarda da fronteira pediu, pelo amor de Deus, para ele não ir embora, e se ele tivesse que ir embora, que ele escrevesse pelo menos uma coisa, uma contribuição para o país de tudo que ele sabia. Ele falou, ok. Aí ele veio e sentou e escreveu dois livros, um que chama Tal e outro que chama Dan, né? Tal Dudin, né? Que foi isso daí, que é um livro que é relativamente pequeno. Ele literalmente pegou, escreveu, entregou para o guarda e foi embora. Então ele é bem pequeno. Então, assim, esse é o único escrito assim que a gente atribui a Lao Tzu, de fato. A gente vai ter um desenvolvimento da filosofia taoísta clássica com Chuang-Tzu, que é um livro mais robusto, que já tem mais conteúdo, né? Confúcio. Quem foi Confúcio? Confúcio, ele nasceu nas Primaveras e Outonos, e o pai dele era o grande general da dinastia Zhou, né? E por causa disso ele teve direito ao estudo e o estudo da cultura clássica Zhou. E depois disso ele virou como se fosse conselheiro real entre vários reis, né, daquele período dos estados combatentes, que ele ia de um reino para outro. Ele nasceu em Shandong, né, que hoje era, naquela época, o reino de Lu, né? E, posteriormente, ele tentava pregar a doutrina para os celebridades, só que ninguém dava muita bola, porque era uma doutrina extremamente moralista, extremamente conservadora, e num período de guerra, você ficar se boiando em ética, moral, não dá muito certo. Então, os generais, os reis da época falavam, não, aqui é a questão é sobrevivência, né? Aí ele ficou muito frustrado, porque ninguém ouvia ele. Ele reuniu um grupo de discípulos, né, que ele também é considerado o grande professor, né, porque já naquela época ele quebrou, como é que chama aquilo? Ele quebrou aquela doutrina de educação só para uma determinada classe ou só para pessoas com dinheiro. Não, ele chama que, assim, é uma estrutura Jiao, lei, né? Se você tem ensino, não tem tipo. Então, assim, qualquer pessoa tem direito ao ensino, né? Que é literalmente esse foi o principal ponto que ele fez aqui, né? E, no fim, os discípulos deles compilaram, na morte dele, todos os ensinamentos que ele ensinou ao longo da vida e criaram o Luin e, se não, os Analetos de Confúcio, que é uma das principais obras que ele fez. Não só o Luin, como também tem outras obras confucionistas, e a gente vai ver que o confucionismo não se reduz a Confúcio. A gente também tem os neoconfucionistas, que é bem interessante, bem como os discípulos de Confúcio, né? O que que ele pregava? Li, protocolo, ou seja, seria o protocolo moral de você valorizar a estrutura da sociedade como ela é. A sua relação com o seu superior, a sua relação com a sua esposa, a sua relação com o seu filho, a sua relação com todo mundo, né? Porque o que que ele achava porque a gente não está se valendo da estrutura social, é por isso que nossa sociedade está se corrompendo, né? Ele fala ali, Banryu, né? Literalmente, quando você quebra o protocolo entre o colapso, né, toda a estrutura social fica desarranjada. Então, a base da sociedade é a estrutura social e você tem que tratar isso como se fosse ouro,
Então, Confúcio, ele é extremamente pragmático. Ele não vai falar de transcendentalismo, ele não vai falar de coisas do além, ele vai falar do aqui e do agora, né? Tanto e depois ele vai falar sobre benevolência já, né? Mas é uma benevolência de amores contra a si mesmo e recuperar o decoro. Ou seja, não só seguir o seu papel na sociedade, como também ter um amor, mas é um amor mais condicionado, porque o principal papel da sociedade não é o amor do maoísmo, que é o amor incondicional, né? É uma questão assim de ter boa vontade, ser gentil com seu chefe, seu filho, sua esposa, mas lembrando quem é seu chefe, quem é seu filho, quem é sua esposa, quem que está acima, quem está abaixo, né? É mais ou menos isso. Tchau, né? Que seria, você vai ver muito essa tradução como piedade filial, mas assim, piedade filial porque eles devem ter trazido do inglês, que toda vez eles colocam em inglês filial piety, né? Que hoje em dia piedade pode ser que em latim tenha essa ideia de obediência, né? Pius, né? Ele era obediente, que ouvia. Mas quando a gente fala piedade hoje em português, a gente sabe muito bem que é a última coisa que a gente vai pensar é isso. Então, eu acho que assim, é uma tradução muito anacrônica, né? Provavelmente essa tradução de piedade deve ter vindo do século XVI, né? Com os primeiros missionários. Eu traduzo como obediência incondicional. Então, assim, Confúcio falava que a unidade da sociedade era a família. E basicamente toda estrutura de organização social já começa dentro de casa, você vê na estrutura interna da casa. Então, a obediência incondicional pelos seus pais, e entender o seu papel de filho, é o que começa já a fazer. E através do protocolo benevolência, que também gera a gentileza de si, né? Você já tem uma integridade, você gera a lealdade. Então, assim, basicamente, essa é a estrutura confucionista. E a estrutura confucionista, ela é baseada em toda a estrutura clássica da era Chou ocidental. Por quê? Porque Confúcio ele olhava para o presente e estava um caos. Ele olhava para o passado, estava tudo ótimo. Ele falou, o ideal da gente é o passado. Então, é uma doutrina conservadora e que ela olha muito para o passado como o ideal da coisa. É um fogo. Então, assim, todos os valores e todas as doutrinas é baseada na dinastia, né? E que era basicamente o que ele ensinava. Tanto que, assim, eu vi no livro a primeira edição, não foi na quarta, não, porque na quarta eu não achei. Isso, né? Sobre a origem do caractere Ju, que é de confucionismo, né? Que ele falava que essa parte aqui de cima era uma chuva, aqui é uma pessoa fazendo uma dança para a chuva. Então, assim, parece que é um ritual dos camponeses dançando para a chuva, pedindo para cair chuva, né? E aqui era uma pessoa, né? Então, ou seja, os valores confucionistas são baseados naqueles valores tradicionais da sociedade chinesa padrão, ou seja, toda a hierarquia antiga era essa. Eu não sei se eu estou de acordo com essa interpretação que estava no livro, mas enfim, né? Porque assim, sem esse caractere aqui, vira que é precisar, né? Então a dança vai precisar colocar um ju. Eu acho que esse caractere é uma. Então, até então, já sabe. Até então, gente, alguma dúvida, alguma coisa que alguém quer falar até essa parte? Não? Se alguém tiver alguma questão, algum comentário também, não necessariamente dúvida. Claro, tá dando para me ouvir, só para ver que pareceu que a conexão ficou meio que instável aqui. Eu não sei se eu estou ainda online. É, a minha também ficou, mas aí eu achei que fosse só a minha internet mesmo que é ruim. Não sei se pros outros também travou um Ah, não, pouquinho tá, no que bom. É final. que eu não sei se eu estava travando. Não, tá. Então, já que não tem, eu vou continuar. A segunda parte, né, que a gente vai entrar seria o desenvolvimento histórico, né? E essa parte da base de conceito e contexto sociocultural, eu não quis entrar muito porque isso daí é muito mais do mesmo, né? A gente vê isso em todo lugar, e ainda mais vocês como grupo de estudo sabem bem disso. Então, isso é só para contextualizar o ponto central que a gente vai olhar de como que essas doutrinas elas se fizeram, né? Então, a gente chama a primeira fase de ciência, antes da era Qin do ano 2021 antes de Cristo, porque a era Qin foi praticamente a primeira dinastia unificada da China como a gente tem ela hoje, né? Não que a dinastia Shang não fosse nem a Zhou, mas o marco, né, da construção como China a gente tem foi aí. Então, assim, a gente sempre divide, né? Antes da
era Qin e depois era Qin, né? China clássica e China posterior, né? Então, antes da era Qin, e é muito importante essa divisão também, por quê? Porque antes da era Qin, né, antes da era Qin Han, né, porque a China foi bem curtinha, então a gente vai falar Qin Han, né, que fica a mesma coisa. A China, ela nunca tinha saído muito bem das suas fronteiras originais, então você não tinha interação com o exterior, com os outros povos. É lógico, você podia ter alguns povos locais, algumas etnias étnicas, mas a maioria delas, daquela época, foi assimilada e incorporada, né? Então era uma China fechada, né, dentro de si. E depois da Era Han, que ela abriu, se expandiu com a Rota da Seda e começou a ter as interações com os outros povos, aí você teve uma troca e fluxo cultural muito grande. Então é muito legal a gente fazer essa divisão para ver o que que é o nativo interior e o exterior e as trocas de dinâmicas culturais. Então, nessa primeira fase, né, a gente pode dividir em três: a mitologia tradicional, que ela foi não só a base do confucionismo tradicional, que é igual a gente viu na origem confucionista, né, que era até toda aquela base, né, da sociedade, a posição da mulher, né, que a gente chama que Nanzu Nübei, né, o homem era respeitado e a mulher era meio que desprezada. Pelo fato da estrutura familiar naquela época ser literalmente focada, centrada, o homem ia para a horta, ia para o campo fazer os trabalhos agrícolas e a mulher ela ficava em casa cuidando dos filhos e tecendo, né? Então, assim, essa era a estrutura original. E como o homem ele detinha força e os meios de produção, não, tô brincando, ele detinha força, né? E também ele provia para casa e a mulher ela só tecia e ajudava o homem com os cuidados do filho, né? Começou essa discrepância hierárquica, né? Porque a mais forte é sempre melhor, né? Então, essa estrutura, por que que eu levei isso daí em conta? Para dar uma ideia de base confucionista, né? Principal, e também levar em conta também não só isso, como também as ideias da mitologia tradicional, ou seja, a mitologia que também gerou um animismo que deu uma base para o confucionismo mais no contexto pragmático da coisa e deu uma base para o taoísmo no contexto eu falo, idealista, né? Por assim dizer, de histórias, mística, rituais. Eu não vou colocar o termo religioso porque religiões do Oriente não são bem classificadas, não, meu ver. Então a gente já tem a ideia aqui de energia, né? Gente, é a vontade divina, né? Que foi reformulada pelos shows, né? A ideia de sacerdotes, fantasmas e deuses, né? Então a gente também tem como aqui os principais fundadores, o Imperador Amarelo, né? E que ele também teve uma influência muito grande na medicina e também eles falam que tem essa questão do taoísmo também, como um dos patriarcas do taoísmo, né? O imperador de Jade, que foi posterior, né? Um dos grandes, só que esse imperador de Jade, embora o Gandhi ele tenha uma existência mítica, né? A gente não sabe se existiu ou não, o imperador de Jade é uma figura celeste, né? O imperador do céu do taoísmo. E os três imperadores de Ao Shunyi, que seria da dinastia Xia, que ela é muito mais mítica, só que assim, explica, né, como que foi o primeiro momento de hierarquicamente tá aí porque apareceu uma mensagem que a conexão estava baixa, estava ruim. Você está conseguindo me ouvir? Só conferindo. Só tem alguém? Oi, Vitor, a gente consegue te ouvir, só que Ah, nesse só. último minuto, se você puder repetir a questão dos três imperadores, a partir dali, que travou bastante. Ah, sim, que eu vi uma notificação. Então, aí teve essa questão dos três imperadores, que literalmente era para mostrar como cuidar do sistema de governo, que Yao passou para quem ele achava mais competente, que era Shun, e Shun achou para quem passou, pra quem era mais competente, ou seja, a designação de poder era dada por uma questão de meritocracia, não meritocracia, né? Um julgamento de quem era mais apto para isso. E quando chegou no Yi, ele passou para o filho, aí virou uma questão de hierarquia, não hierarquia, termo errado, de linhagem. É uma questão de linhagem, isso daí que deu origem à questão
a esse ponto. Confucionismo tradicional, né? A gente tem os cinco clássicos, que são os cinco livros da Era Chu, que é o livro na verdade eram seis, né? Mas o livro da música desapareceu, então ficou cinco, né? Que seria os Odes, o livro da História, o livro das Mutações, o livro dos Ritos e os Anais de Primaveras e Outonos, que é compilado por Confúcio. Por quê? Porque era isso, o que Confúcio estudou e o que ele transmitia para os discípulos, que era a cultura Chu tradicional. Cada um falando sobre os ritos e protocolos, sobre a história, sobre o sistema de previsão, que era o I Ching, né, que é um livro bem famoso até, e o livro das Odes. Então, a gente começa com o confucionismo tradicional tendo essa base, né, e a gente divide entre cursos, né, ensinando e o estudo desses clássicos, que foi para a China até durante todas as eras e dinastias, simplesmente também por uma questão do Kagyu, né, que seria o concurso público, ele ficou conhecido como Jinshi, o estudo dos clássicos. Então, assim, começou aí. E Confúcio pregava, e ele teve dois discípulos bem proeminentes, que era Mêncio e Xunzi, né? E era bem interessante que já no ano 500 a.C., tanto Mêncio quanto Xunzi, ele era praticamente o Rousseau e o Thomas Hobbes da Europa na época iluminista, mas assim, foi há 2000 anos atrás, ou seja, né, ele plagiado. Tô brincando. Por quê? Porque Mêncio, ele pregava que o homem tinha uma natureza essencialmente boa e a sociedade que ia por conta dele, enquanto Xinzi falava que o homem tinha uma natureza essencialmente má e a sociedade tinha que adestrar ele, né? Então, assim, vocês já viram que essa ideia já existia desde aquela época, né? Mêncio, ele, então, formulava a ideia de governo como Chan, né? Zhan como bondade, governo como bondade, e Xunzi, ele formulava a ideia de Li Zhan, né? Desculpa, Li Chu, né? Li Chu, que seria o governo como protocolo. Por quê? Com bondade, as pessoas são naturalmente boas, então elas vão expressar o seu máximo, né? Na hora que o governante for bom também. Mas Xunzi, ele não concordava e falava que não, você tem que usar o protocolo para adestrar essas tanto de gente malvada, egoísta e gananciosa, né? É muito interessante que Schwintz, ele, embora seja confucionista, ele veio muito de Han Feitos, que era um dos patriarcas do legalismo, né? Então ele tinha uma pegada legalista muito grande. Cara, coisa de fica quieto, obedece a lei, né? Então é isso. Aqui a gente já tem a base do confucionismo tradicional. O taoísmo, a gente falou que praticamente a gente só vê Lao Tzu em Trans, né? Trans já tem uma metafísica mais desenvolvida porque o livro dele é um pouco maior, explana mais coisa, é mais abrangente. O Dao da Dinheiro é bem pequenininho, esse livro, né? E ainda mais com a história que a gente sabe que foi feita, né? Que eu contei para vocês de como que foi criada. A gente viu que, enfim, né? Foi desse jeito. A atitude de vida, a gente falou, Shunti, né? Campo, Gui, né? Seguir o fluxo das coisas como elas são, seguir sua própria natureza e literalmente voltar às bases para recuperar a verdade, ou seja, voltar às origens, não ficar pensando em nome, em várias coisas, mas assim, tentar ver a sua própria essência, né, para poder perceber alguma coisa interessante. A ideia de dicotomia, né, que aí ele fala, né, Guaxi, Fuchi, Suai, né, Puxi, Guaxi, Suofu, né, quando acontece o desastre, né, se apoia na felicidade e a felicidade ela tá tendo background de desastre, né? Então assim, uma coisa vira com a outra. Tudo que é um desastre quando a gente torna alegria, tudo que é alegria se torna desastre, que a gente sabe que é assim que a vida vem girando. A política, né, Yizhou, Kegan, né, Wu Wei Art, né, ou seja, né, usando a delicadeza para poder cortar o duro, né, água mole e pedra dura, né, essa ideia e governar com a não ação. Ou seja, não ficar tentando intervir e impor a sua vontade sobre o povo. Ele falava muito isso, ele falava sobre política no Daldadinho, né? Mas simplesmente deixar a natureza agir e tentar entrar em conflito. A ideia da não ação não é você ficar sentado sem fazer nada, mas simplesmente alinhar em conformidade com uma realidade está. Em vez de você querer impor a sua própria vontade ou fazer as coisas do seu jeito, você alinha de acordo com tudo está indo e você segue esse fluxo. Então, assim, essa é a ideia.
né, de até mesmo pelo governo. Então você garante pouco isso. Se você ficar pressionando o povo ou tentando criar como gerir os conflitos pelo seu jeito, não vai dar certo. Por fim, a segunda fase é a do século I em diante, né? Eu coloquei século I porque fica melhor porque a dinastia foi estabelecida, começou a Rota da Seda e começou a, as interações com o mundo de fora. A primeira coisa que a gente vê é a entrada do budismo, né, na China, como uma Mahayana Marga, né, que seria o caminho do grande veículo, que foi as dinastias budistas prevalentes no norte. E o budismo ele chegou na China mais ou menos no ano zero, né? Ou seja, eu lembro que até o sonho do imperador, que ele sonha com uma figura dourada, e com a fundação do Massa, que foi o primeiro templo, né, budista, né, e que houve. É lógico que provavelmente o budismo é desde a época de Lao Tzu, provavelmente durante o início da Rota da Seda, 200 anos atrás, tinha gente praticante, mas assim, a formalização, o estabelecimento do primeiro templo foi mais ou menos no ano zero. O primeiro tradutor, quem que fala isso muito é não Introdução às Religiões Chinesas do Mário Klosevsky, e é com Maria Diva. Eu não sei muito bem se é esse que eu trouxe um livro, mas eu fui tentar procurar na internet. O tradutor mais antigo de sânscrito para chinês que eu achei era ele, depois eu tenho que confirmar. E ele fundou as bases do budismo, e a gente tem que lembrar que quando chegou o budismo na China, ele casou muito bem com a perspectiva taoísta de vida, porque os dois pregavam muito a mesma coisa, né? E ele foi muito bem aceito. Mas só que no taoísmo não existia essa ideia de renúncia. É porque Buda, ele não era tão amplo quanto Lao Tzu. Lao Tzu era literalmente, ele abraçava a realidade toda em si. Isso daí é uma interpretação minha, lógico, né? Não estou baseando nos livros. Enquanto Buda, ele queria dar um método para acabar com o sofrimento. Ou seja, você pode ver a sua vida aí, tá tudo bem. Você quer sair do sofrimento, tem um método, você tem que seguir esse método. Quem não quiser seguir, tá ótimo, fica aí. Quem quiser, tá aí e tudo. Então aí você tem a questão do moncanato e as ordens monásticas que Buda montou. Enquanto Lao Tzu, ele não entrava nisso. Ele falava, siga a vida como um todo, né? E deixe esse fluxo entrar. Então, assim, não teve conflito quando o budismo chegou na China com o taoísmo, mas só que foi um horror para o confucionismo, porque uma sociedade que literalmente sobrevaloriza as posições sociais, os status sociais, a família acima de tudo, e você vê gente renunciando tudo para virar um monge mendicante, é o contrário de tudo que vai com a doutrina confucionista. Então, teve um pouco de conflito aí no início. Então, você começa por aí, né? Posteriormente, o budismo desenvolveu na China, Xuanzang, né, eles têm essa figura muito proeminente na dinastia Tang, né, que ele mesmo vai para a China. Eles têm mania de falar que foi o primeiro estudante intercambista de toda a China, e ele traduziu vários sastras budistas, né, como o Yogacara, e houve muita fundação de escolas, né, na própria China, como o Terra Pura e o Tiantai, né, mas o auge que culminou, né, do budismo na China foi o Zen. Por quê? Porque o Zen foi uma fusão absoluta. E aí a gente vai começar a entrar como que as outras doutrinas se desenvolveram, absoluta entre taoísmo e budismo, um casamento conjunto total. Não que as religiões elas fossem contraditórias, elas eram muito, muito próximas, só que assim, o taoísmo ele era muito mais vago antes naquela época, né? E aí ele encontrou uma manifestação até mesmo dentro do Zen que se expandiu para o resto do mundo, né? É muito interessante que até a origem do Zen, que eles atribuem desde o Buda Shakyamuni, que foi o Buda histórico, não existem os textos em sânscrito. Não que assim não tenha acontecido, pode ser que os textos perderam, mas a única referência que a gente tem é em chinês. E é muito interessante de como foi essa origem dada, da origem do Zen. E é essencialmente taoísta essa ideia de não se estabelecer palavras. Que um dia Buda ele chegou para dar os discursos, que ele era uma pessoa totalmente intelectual, lógico e tudo. Mas naquele dia ele não chegou, ele só estava segurando uma flor, né? E aí ele só ficou olhando para essa flor e todo mundo ficou assim de cara, sem entender por quê. Aí teve um discípulo que chama Marrakashá, que começou a dar uma gargalhada, enquanto todo mundo ficava lá sem saber o que estava acontecendo. Aí na mesma hora, o Buda olhou para ele, chamou ele, pegou a flor, entregou para ele, olhou para os discípulos e falou: tudo aquilo que foi possível transmitir em palavras, eu já transmiti para vocês. Aquilo que não é possível transmitir em palavras, eu acabei de transmitir unicamente para Marrakech. E aí já começou a linha de induzir.
Eu não vou entrar muito na interpretação da história, porque tem vários mestres que falam e é uma coisa bem legal. Acho que eu sugiro vocês seguirem, mas a linhagem começou aí. Posteriormente, você tem Prajnatária, que foi a única mestre que eles consideram ter sido mulher, né? Que foi discípula de Bodhidharma aqui, e foi o grande mestre que saiu da Índia na dinastia Tang, né? E chegou na China. Não, não foi, foi antes da dinastia Tang, né? E chegou na China. Quando ele chegou na corte do imperador Wu, né? Ele estabeleceu o seu primeiro ensinamento, né? Que o imperador recebeu esse mestre com toda alegria, falando, não, que durante meu reinado eu construí 50 mil templos, várias pessoas viraram monges por minha causa, eu fiz várias caridades, dei comida para os pobres e tudo. Aí ele chegou para esse mestre e falou, e aí, quanto de bom karma eu peguei disso? Ele, você? Bom karma? Ah, amigo, você está descendo para o mais profundo dos infernos. E o imperador fica assim de cara, ele, como assim? O que que você está falando? Né? É óbvio que eu acho que ele falou assim, a citação original não foi essa. Ele falou, ah, você teve muito bom mérito, mas zero bom crédito. Daí eu estou só aumentando por causa que foi uma interpretação de mestre que eu falei. Bem legal. Porque a ideia, ele falou, você não tem ideia de quanto cálculo você fez pensando em causa e consequência, ou seja, você estava querendo ganhar em cima disso. Enquanto você pensar isso, todo tipo de ação vai ter uma reação, e não necessariamente é baseada em ética e moral. Ou seja, enquanto você está fazendo as ações com intenção do resultado, você está errado. Ou seja, isso casa perfeitamente com aquela ideia do que a gente falou lá atrás, de não ação, de Laodes, né? Então, começou aí. Bodhidharma deu para Huineng, passou para Sanzan, né, que tem um livro maravilhoso de um mestre que interpreta Sanzan. E começou a ideia dos grandes patriarcas budistas na China, né? Até mesmo Lao também, que tem um livro que chama O Espírito do Vazio, que é maravilhoso também, que é muito legal sobre ele, que é uma interpretação, né, dos koans dele. Aí você tem toda aquela ideia, né, dos templos Zen, aquela ideia de koan, né, e são aquelas charadas para você tentar meio que quebrar a mente e por aí. Posteriormente, o que que a gente vai ver? Depois da dinastia Han, como é que ficou a questão do taoísmo e do confucionismo? Eles desenvolveram, né, também, o... durante a dinastia de Qin Wei, eles cansaram dessa ideia de doutrina ultramonarquista e ultra conservadora do confucionismo, e eles chamam de estrutura de estilo Jin Wei. Vários pensadores, eles fundaram a escola de Xuanxi, né? Xuan significa oculto, obscuro, né? A escola do obscuro, né? Mas a verdade não é questão de magia, não. Eles pensavam que... Não, sim, tinha magia. E o confucionismo, tal como ele era, essa ideia de ficar respeitando apenas as posições, é a doutrina do nome. É uma doutrina de Min Jiao, Chang Chang, Wei Bei Zi Zhen. E essa doutrina de nome, sociedade e pragmatismo muitas vezes vai contra a própria natureza. Você fica no pensando em questões socioculturais e políticas, você esquece a própria natureza e o estilo das coisas como são. Então, eles propunham que a ideia de Qingtan é discutir as coisas além, não é ficar só pegado nisso. Então, eles falavam, né, para discutir Lao Tzu, antes até mesmo o livro das mutações, que é confuciano também. E fundaram essa escola das ciências ocultas, que também tinha um pouco de magia, uma questão de metafísica, a origem da vida e tudo. É muito interessante que quando eu fui olhar essa palavra no dicionário Qingtan, óbvio, tem essa definição que eles literalmente falavam, Qin é leve e Tan é conversas, conversas de uma coisa mais superior, né, mais assim, mais leve e tudo. Mas hoje em dia também, em chinês moderno, é literalmente uma das expressões para ficar falando, discutir o sexo dos anjos. Fala de muita metafísica e fica se perdendo nisso. Eu achei interessante como é que foi isso, né? E a questão do neodaoísmo, né? E o Shanxi significa, né, neodaoísmo nas traduções, quando você vai colocar no Wikipedia e no dicionário também. Não, na verdade, até aqui na primeira edição do livro, eles colocam o termo em inglês neodaoísmo para isso, né? Shanxi, que é o misticismo ocultismo institucionalizado. Na dinastia Jin ocidental, você tem o Ge, que ele literalmente institucionaliza todas essas práticas animistas, né, de magia, ocultismo, feitiçaria que todos os povos têm, inclusive a mitologia, mas ele passa a institucionalizar e formalizar. Seriam os Daoguans, os Daoshu, né, que seriam os monges, os templos, né, a ideia de praticar austeridades para você alcançar isso, e também a ideia de que se você fazer determinadas
coisas com o seu corpo, com determinadas práticas, você mesmo pode se tornar um imortal, né? Que a gente chama de chance, né? Que é a ideia de Deus, entre aspas, né? Então, assim, essa ideia de cultivo através de esforço para você se tornar alguém superior. De onde que veio isso? Tá, pode ter sido dele, sim, mas não parece muito com a ideia de se tornar um Buda, né? Então, assim, essa interação do taoísmo com o budismo, que todas as pessoas com o método certo, que a gente viu lá atrás, na chegada do Mahayana, pode se tornar. O taoísmo, ele bebeu um pouquinho disso. Então, a gente vê que esse neotaoísmo, ele é a fusão das três escolas. Tanto que Tao Hongjing, né, ele propunha, né, a fusão dessas três escolas em uma. Ele queria, assim, ativamente meio que juntar tudo e formar uma coisa só, né? Porque eles falavam que não tinha nada disso. Então, você vê que essa interação, ao contrário das doutrinas ocidentais, que sempre era cada uma da caixa, por exemplo, meu Deus é melhor que o seu e vamos guerrear por causa disso, porque religião virou uma coisa de poder, isso não acontece no Oriente, porque religião nunca foi interligada com poder, né? Na última palestra eu falei sobre a religião oficial, e como que era tratado, mas eu não vou entrar aqui, porque senão não vai dar tempo. E dois, hum, é lógico, a religião tinha um pouquinho a ver com poder, mas não na proporção que tinha com o Ocidente, né? E dois, essa questão dessa tolerância muito aí contínua. Mas vocês vão ver também no livro do Mário Podchesky que tinha muita gente que era intolerante, alguns constitucionalistas falando que Buda era um estrangeiro, que não podia isso, mas assim, são casos eu acho que pontuais ao longo da história nunca teve muito disso. Mas vocês veem lá no livro do Mário Podchesky e aí vocês podem ver. Podchesky, não sei como eu trouxe o nome dele. Então, a gente já vem aqui na dinastia Jin, né, o neotaoísmo. Uma coisa que você tinha as práticas não tão institucionalizadas assim, animistas e o taoísmo de uma coisa mais solta, meio que começou a ter concretude de forma, né, uma institucionalização desse sistema. E você também tem a ideia do neoconfucionismo, também a segunda fase do século em diante, só que foi desenvolvida na dinastia Song, né, principalmente o lixo, lixo, que seria o estudo da razão. Os fundadores foram Zhou Duyin, Chan Hao, Chen. Para falar a verdade, muita gente ignora esse primeiro fundador e só fica com esses dois. Esses dois, na verdade, eles são irmãos. Por isso aqui o sobrenome está na frente, aqui é o mesmo. Esses dois irmãos que fundaram, mas quem foi o grande compilador do neoconfucionismo, racionalismo, também, que eles gostam, eu prefiro chamar de racionalismo, porque é mais condizente com o termo chinês, foi o Chuxi, né, que ele foi talvez o quarto discípulo de um desses dois aqui, eu não lembro. E praticamente esse Chuxi, ele teve um peso tão grande e nos concursos públicos da China, que você tinha o neoconfucionismo, ele passou as obras e trabalhos dele passaram a fazer parte disso, e ele passou a fazer parte do confucionismo, tanto que assim, Chuxi, muitas pessoas chamam ele de Chutzi, aquele sufixo de Kongs, né, que a gente coloca em chinês para indicar respeito. Ele virou um nome muito grande e ele foi até para fora junto com a expansão do confucionismo, né? Hoje em dia, o povo estava falando, não sei se vai dar tempo, porque eu acho que eu falei demais mais cedo, mas hoje em dia, quando a gente for ver da expansão do confucionismo, principalmente a gente vê ele na Coreia. Eu lembro que tinha um professor coreano que falou, a Coreia parece que é mais confucionista que a China. Por causa dessa expansão confuciana que ficou muito grande. No Japão teve confucionismo, mas nem tanto. A questão do shintoísmo e do budismo foram mais fortes lá. Mas ele expandiu também para outros países. Eu não vou entrar muito em expansão do confucionismo, porque eu não entendo dessa área. Mas Sushi, ele foi assim uma peça-chave e ele é sempre entrando dentro dos estudos tradicionais confucionistas clássicos. E foi ele também quem compilou os quatro livros, que eram dos concursos públicos. A gente sabia que a gente tinha o estudo das escrituras, que são aqueles cinco livros da dinastia Zhou, né? Que a gente viu. E ele escolheu quais são os quatro livros para ser assim, o material de referência clássico do confucionismo, que seria os Analetos, Mêncio, o Grande Saber e a Doutrina do Meio. E, na verdade, não foi ele que escreveu, mas foi ele que organizou, comentou e colocou isso como. Como chama aquilo, gente? É, material base. Assim dizer. O que houve de inovação no neoconfucionismo? Ele não estava tão preocupado com o pragmatismo confucionista tradicional, né?
ele estava muito mais preocupado em expandir, né, os estudos para também ter essa ideia do mundo, de como que o mundo é organizado. Então ele tem a ideia de Qi e Li. Existe uma coisa que chama Qi, que é a energia que forma tudo, mas existe também Li, uma coisa que chama princípio, que organiza e estrutura tudo. Então todo o universo é formado por essas duas coisas. Uma energia que é a base da matéria, de tudo que a gente tem em volta, e o Li, que é um princípio da natureza de como essa matéria é organizada. Ou seja, uma árvore, né? Como que ela tem o seu corpo, mas como ela cresce, vira uma árvore, um animal vira aquilo que ele é o princípio. É esse, mais ou menos, né? Então, você vê que tem uma ideia mais transcendentalismo, que puxa muito de taoísmo, né? Mas é muito mais de uma ideia mais racionalista, lógica e confucionista, né? Ideia de princípio. Ele também vai falar o quê? Sobre Tianli, né? A lógica da natureza, e Zhang, o desejo humano, né? Que também tem muito do taoísmo nesse meio tempo. É bem interessante. Aí houve a primeira cisão, né, desse racionalista, né, que a gente chama Lishi, a gente tem o quê? Xinxue, né? Que seria o idealismo, o idealista, né, de Lu Jinyuan e Wang Yinyan. Eles falam que eles eram contemporâneos, né, e teve até isso aí até na primeira edição do livro, teve até uma discussão entre Chu Xi e Lu Jiuyan que gastaram 10 dias e nenhum conseguiu ganhar a discussão do outro, né? Embora ambos fossem neoconfucionistas, o idealismo ele era mais apegado às doutrinas também Zen, teve uma influência muito grande. Enquanto Buda fala sobre Smriti, né, a gente fala sobre awareness, né, que seria a percepção plena, ele também achava que o ponto máximo focal era você encontrar a percepção constante, né, Zhilian, alcançar a consciência plena. Mas a consciência plena, talvez no sentido de percepção constante da realidade. Você conseguir perceber tudo e todas as coisas. Eu não sei, eu não posso falar muito disso que eu não pesquisei, tá? Uma interpretação minha disso. Mas, enfim, no livro estava escrito o alcance dessa consciência plena, que Zhou Yuan, né, no Zhou Yuan, falava bastante. Então, você tem esse desenvolvimento dessa doutrina neoconfucionista e por aí. Então, vamos pelo fato de ver como que aconteceu e como que chegou. Eu fiz até dois gráficos aqui para sintetizar. Então, você começa com a era ocidental, que dá a mitologia toda a base cultural. Você tem a oriental, que seria a fundação do confucionismo. Você tem a era Qinhan, que chegou ao budismo raiz, né, o Mahayana, que tinha acabado de chegar. Depois você tem a conduta Weijing, que seria essa época do neotaoísmo, né, e toda aquela questão de estruturação e institucionalização do taoísmo e também absorção, né, do budismo e confucionismo lá dentro, mas assim principalmente essa é, essa consolidação, né, da doutrina taoísta e da mística, misticismo, ocultismo mais formalizado. Depois você tem a dinastia Tang com a chegada do Zen, né, que é muito interessante que praticamente quando a gente pensa em budismo, a gente já pensa em Zen, provavelmente a escola budista mais conhecida no Ocidente, sem sombra de dúvida, imagina que seja o Zen. Até a gente que não entende nada de budismo já ouviu falar de Zen e associa Zen com budismo mesmo, não sabe o quê, né? Pelo que eu percebo. Vocês estão de acordo. E depois você tem na dinastia Songmin. Lembrando, gente, que a Songmin não é uma dinastia uma depois da outra, não, tem um gap. Mas a gente coloca Songmin porque o neoconfucionismo começou na Song, mas teve muitos teóricos, né, brilhantes também que complementaram na dinastia Ming, né, que teve esse neoconfucionismo. Eles falam que na dinastia Song realmente foi a dinastia mais confucionista da China, né, na verdade. Tanto que o status e posição social da mulher chegou assim no mais baixo possível. Aquela ideia de amarrar os pés veio da dinastia Song mesmo, né? Então, isso daí seria assim, só um resumo de tudo que a gente viu e como que a gente vê como as doutrinas, até uma doutrina de fundo foi incorporada e as duas sempre estiverem em harmonia, conversavam entre si abertamente, né? E aqui é um resumo, né, de tudo que a gente viu aqui. Você começou a mitologia, a cultura tradicional Chosun, né? Que deu o confucionismo tradicional e todos dos clássicos. Também tá ligado aqui, né?
A mitologia deu origem ao misticismo taoísta e à religião tradicional, bem como a filosofia de Chuan Tzu e Lao Tzu, né? E depois, com a chegada do budismo Mahayana, você tem a fusão, o casamento dessas duas gerando Zen, né? E você também tem o confucionismo junto com o taoísmo aqui, gerando o neotaoísmo misticista, né? Junto com o budismo também um pouquinho, né? Mas principalmente essas duas. E você tem também a fundação do neoconfucionismo racionalista, junto com essa ideia de filosofia taoísta aqui, que vai puxando, né? E você tem o neoconfucionismo idealista, que foi essa cisão aqui, junto com as tradições Zen, né? Ao passo que esse budismo Mahayana aqui, ele meio que teve influência das religiões tradicionais e que criou as linhas tradicionais do budismo terra pura, e tem até que eu não cheguei a entrar. Nossa, eu não comentei, né? Mas, na verdade, seria um multiverso Mahayana. Essas ideias, elas foram desenvolvidas muito no Oriente, na China, mas não que não tivesse no budismo Mahayana tradicional. Seria essa questão do multiverso, do Buda Amitabha, a ideia de uma terra pura que você vai, para você poder praticar Dharma. Tem muito a ver também com aquela ideia de se tornar Shan, né? Para você poder se tornar um Bodhisattva que... Mas, enfim, eu acho que, assim, não deu tempo de falar sobre isso. Então, você tem tudo isso. Eu não sei se ficou claro ou se tem alguma dúvida ou se eu meio que resumi demais, ficou muito vago. É, alguém quer perguntar alguma coisa, comentar algo? Deixa eu começar a olhar aqui. Ah, Roberto, isso mesmo. Vou enviar a lista de presença agora. Alguém tem alguma pergunta para fazer pro Vitor? Bom dia, me ouvindo? Sim. Oi, Ana. Bom dia, professor. Bom dia, Clara. Professor, uma situação. ah, dois, dois, primeiro, uma situação de que ah, eu acho que a maioria do pessoal não sabe mandarim e os senhores estavam escritos, eu não lembro como é que fala, mas na escrita do mandarim, e a gente tem traduções em português. Talvez não sejam as mais adequadas ou próximas, mas na grande maioria são tradutores do chinês direto para o português. E eu entendo quando o senhor fala, às vezes, eu discordo naquela parte lá de o senhor falou que piedade filial é mais uma coisa das traduções inglesas, eu até compreendo essa parte. Eu mesmo, que às vezes faço algumas traduções, eu discordo de como as pessoas trazem, porque não traz o sentido completo da coisa. Mas até para ficar acessível para nós, que eu acredito que a maioria não fale a língua, seria melhor o senhor trazer essas traduções, mesmo que própria do senhor e não de terceiros, para a gente acompanhar melhor os slides, porque eu particularmente fiquei um pouco perdido, porque quando a gente olha para os slides, a gente não lê nada, eu sinto que eu não estou participando da aula. E a outra coisa é mais uma discussão filosófica, em que o senhor apresenta Lao Tzu como tendo sido uma pessoa e a gente ter uma série de discussões em vista da sua existência. E eu vou aqui lembrar um ensaio feito pelo professor Cinedino na sua introdução ao Tao Te Ching, que ele fez uma ótima tradução do mandarim para o português, lançado pela editora Unesp, e ele traz três grandes possibilidades em vista de uma série de escritos que as pessoas deixaram ao longo dos séculos, e ele tenta chegar numa pessoa, mas mesmo depois que ele chega numa pessoa por dedução, ele ainda fala, não tem como comprovar por A mais B que Lao Tzu de fato existiu. Além do que a gente tem várias edições
do que seria o Tao Te Ching, em vista de terem sido encontradas várias edições. E ele também coloca o próprio taoísmo como sendo um fenômeno cultural complexo, que é de difícil explicação. Eu acho que no mais é só. Na realidade, o slide que eu coloquei em chinês, na verdade, foi um mapa mental para eu lembrar do que eu tenho que estar expondo, né? Porque muita referência foi em chinês. A ideia de que eu coloquei os termos em chinês foi para poder eu lembrar e explicar para vocês, né? Então, assim, tanto que assim, cada um dos termos eu listei todos eles em chinês, mas eu expliquei cada um por um, para saber. Ó, lógico, o que eu achei que era relevante, que era bom escrever o nome e vocês saberem, eu coloquei em português, essa parte. Mas o objetivo, como não era a ideia de expor uma palestra, né, não era uma questão de curso, eu só coloquei isso para mim para eu ter como referência para expor. Então era só o mapa mental para mim, mas não que aquilo vocês teriam que saber ou não que aquilo vocês teriam que depois. Não. O que eu coloquei para vocês saberem, eu coloquei em português. Até que essas duas tabelas que eu coloquei no final, eu coloquei tudo em português, né? Eu achei relevante. O resto que eu coloquei em chinês foi só uma coisa assim, para me lembrar do que falar, né? Então, esse daí é o primeiro ponto. Mas obrigado pela dica, eu vou prestar atenção nisso das próximas vezes. Eu acho que realmente foi válido a sua colocação. O segundo ponto é sobre a questão da existência de Laos. Eu já vi isso, e isso daí é muita inferência ocidentalizada. Todos os livros, todas as referências que a gente tem tradicionalmente na China, a gente pressupõe de que ele existiu e praticamente não tem por que questionar isso. Só que o ponto aqui não é uma aula de história para ver se a pessoa existiu de fato ou não, né? Era outra questão, né, que a gente tem que fazer, e segundo a tradição e todas as fontes de referências que você tem assim, normalmente no cotidiano, no dia a dia, a gente pressupõe a existência dele. Essa questão de perguntar se ele existiu de fato ou não, eu já vi todas essas questões, mas o povo pergunta isso até de Jesus, se Jesus já existiu ou não, né? Então, esse daí é o ponto. Não tem como comprovar que ele existiu, já vi um artigo disso, claro, só que também não tem como comprovar que ele não existiu. Então, também a gente não pode pressupor que ele não tivesse existido, pelo fato de que não tem como provar que ele existiu. Essas várias versões do Aldadinho, ele geralmente é uma questão de contexto histórico, né? Que várias cópias, livros, como é que era a divulgação da informação, né? Isso aí é muito comum, né, de ter em todas as sociedades essa questão, igual os evangelhos apócrifos, várias versões da Bíblia, né? Então, eu imagino assim, eu não vejo nada de que se possa pensar que ele não existiu, porque ele não foi nenhum ser extraordinário, né? Agora, a questão é que, assim, tradicionalmente a gente sempre pressupõe que ele tenha existido, mas se ele existiu de fato ou não, daí já vou deixar isso para os arqueólogos provarem, para os historiadores provarem. Só que é isso que eu penso. Eu já vi esse artigo, um artigo falando sobre isso, mas eu vou de acordo com as fontes de referências tradicionais que falam que de fato existiu, mas não que eu esteja afirmando isso. Mas o ponto aqui não é se ele existiu ou não, é o que foi transmitido, né? E sobre essa questão do taoísmo ser muito complexo, a complexidade no taoísmo está na definição dele. O que é taoísmo? Por isso que eu dividi em três partes. A ideia da mitologia animista tradicional, a ideia da institucionalização taoísmo com o misticismo e a ideia da filosofia taoísta. E até mesmo no livro do Mário Prochaska, ele fala que a complicação está muito mais na definição do que é taoísmo do que na questão do taoísmo em si. É lógico, quando você vai estudar as práticas taoístas, a hierarquia de linhagem de Deus, tudo sim, é um mar de complexidade, é uma coisa muito interessante. O sistema de classificações e tudo, realmente é uma coisa muito, muito, muito densa e muito profunda, de fato, né? Mas, em termos de estudo, eu vi que a questão estava mais nessa definição, né? Mas valeu pela dica, eu vou prestar um pouquinho mais de atenção sobre a questão dos slides. E isso. Não sei se eu respondi a pergunta de maneira clara, mas. A Ariane também tinha levantado a mão. Ariane, você quer abrir o microfone Oi, ou vocês mandar estão um... conseguindo me ouvir? Sim.
Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. É, eu queria falar que eu consegui acompanhar a aula. Eu entendi que o que ele falou da dificuldade dele, mas eu consegui acompanhar igual você falou, e quando você ia traduzindo os termos, eu achei bem tranquilo. Eu gostei muito da aula, eu achei bem diferente, né, das outras aulas que a gente teve, e eu achei muito interessante. Eu só fiquei um pouco confusa, quando você falou é, sobre o budismo, que você falou sobre a contradição, com, né, o que acontecia na época, que era aquela questão da família, e aí é, vinha outra religião, né, que meio que entrava em conflito com todo o sistema e tudo, eu queria entender como se deu um pouco sobre esse conflito, sabe? Na hora eu fiquei um pouco perdida. Eu não sei se a minha pergunta ficou muito clara, porque eu tô muito confusa, mas eu queria perguntar sobre esse conflito, como se deu, esse embate, se foi algo muito sutil e gradual, ou se era algo bem marcante na época. Oi, Irene. Então, foi totalmente sucinta essa pergunta porque eu não entrei muito no assunto. Eu falei muito rápido, muito batido e eu continuei. Sim, eu não aprofundei. Eu meio que assim, voei nessa parte, porque eu fiquei com medo de não dar tempo de falar tudo. Mas sobre essa questão de conflitos, embora as três religiões elas sempre tenham convivido em harmonia, todas as épocas sempre teve conflito entre as três, né? Teve de taoísmo com budismo, teve de budismo com confucionismo, taoísmo, sempre teve. Mas foram conflitos pontuais, né? Então, assim, a gente pode ver, eu lembro que isso daí o Mário Podesky, ele fala muito bem, né? Teve um texto que eles chamam de Huahudim, que é um apócrifo que significa escritura para conversão dos bárbaros, né? Que os taoístas, por uma ideia de nacionalismo chinês mesmo, né? Eles falavam que Lao Tzu, né, na verdade, Buda, na verdade, era uma reencarnação de Lao Tzu que foi para a Índia converter os bárbaros e tudo, que eles aproveitaram que as doutrinas falavam muito sobre pontos semelhantes, né? Mas eles não acreditavam que o estrangeiro podia chegar e falar, né? Então, assim, existiam esses conflitos justamente por uma questão de nacionalidade. E eles escreveram textos falando que, na verdade, que Buda não era Buda, que era Lao Tzu que reencarnou naquela parte e tudo, para conversar, e essa questão, primeiro tem esse ponto, né? E a gente sabe que muitos dos conceitos, até mesmo o conceito de encarnação, a gente pensa que, na verdade, não tinha no taoísmo, chegou através do budismo, mas isso é controverso. Eu não vou entrar nisso, que eu não pesquisei. Pode ser que tinha no taoísmo, então não vou entrar muito nisso. E também a questão dos confucionistas, né, protestando na corte do imperador, que estava entrando os ossos de um Bodhisattva lá e tudo, falando, os ossos de Buda, eu não sei, que eles falam, como que a gente vai deixar os ossos de estrangeiro, que nós chineses entrar aqui? E esses conflitos eram constantes, né? Mas, assim, essa questão dessa discrepância confucionista, ela é bem interessante, esse conflito em si, porque ela não era um conflito de uma pessoa. Foi um choque cultural, né? Na verdade, não foi, assim, pessoas perseguindo. É uma sociedade que você já estava bem alinhada sobre o conceito de estrutura social, sobre submissão a seus pais, submissão à sua posição social, e manter essa estrutura a qualquer custo. Aí chega um cara que quer tudo com isso, vira um mendicante e renuncia à sociedade. Então, assim, esse conflito, na verdade, foi um choque cultural. Não foi, assim, uma perseguição em massa ou alguém que fez isso, mas, assim, foi um susto, né? Nossa, que loucura, né? É igual... Eu não sei se vai poder entrar aqui essa comparação, né? Mas, enfim, falando uma bobagem, mas é igual quando aconteceu aquele movimento do Tantra, que todo mundo viu tanta gente pelada aquele, tem até aquele documentário nos Estados Unidos, que era uma sociedade tradicional do interior, e viu tanto de gente assim que estava assim desconstruindo tudo. Então assim, foi mais ou menos esse tipo de conflito que deu, né? Sobre essa questão da sociedade fixada e essa quebra de pessoas renunciando abertamente à sociedade para tentar fazer um método e divulgar esse método. É, é isso daí que eu achei. Ficou claro, Ariane? Eu falei de uma maneira não muito direta. Ariane?
Não sei se Bem, caiu. é, Oi, é, oi. Ai, desculpa, Ah, a minha internet vocês conseguiram travou. ouvir? Não, deve ter sido a minha que travou. Ah, Você eu conseguiu perdi o ouvir tudo? finalzinho do que você estava falando só. Ah, não, no finalzinho eu tava te perguntando se ficou claro. Se eu Ah, falei de ficou uma maneira assim. clara, ou se não eu falei meio embolado. Eu não sei se deu para transmitir direitinho. Deu Você para conseguiu entender ouvir mais ou menos? tudo sim. Consegui, Ah, muito obrigada, viu? Eu gostei muito da aula e obrigada pela explicação. eu Vitor, agradeço pela pergunta. a- aí a gente tem aqui ó, uma pergunta no chat do André. Ele falou assim: como foi sua experiência na aprendizagem do mandarim e como isso influenciou na sua apreensão de toda a filosofia, história e religião da China? Então, eu estudo chinês desde muito tempo, desde meus 8 anos, né? E eu fiz um mestrado na China em chinês em linguística, né? Ensino chinês para estrangeiros. Então, assim, é uma história longa. E eu tive uma aprendizagem bem legal, porque no início eu tinha uma professora que praticamente virou uma mestre para mim. Eu esqueci na boa. E ela, assim, segue uma doutrina taoísta bem interessante, né? Mas não é esse taoísmo institucionalizado, mas é um taoísmo de bom senso. Eu até aprendi um pouquinho de Taiti com ela e tudo. E sobre a questão da aprendizagem das filosofias, o que é muito legal é que você consegue ver os dois lados da moeda. Porque eu vi das fontes ocidentais, né? E principalmente o budismo, que você tem que ter uma base de fonte ocidental, e eu vi das fontes orientais também, e depois eu misturava as duas. Por exemplo, é alguma coisa de budismo, alguma doutrina que eu estou estudando sobre o mestre, e eu estou lendo primeiro uma fonte ocidental, depois eu leio o original, né? E aí você vai mudando. Então, você tem uma diferença de perspectiva, assim, você consegue ver os dois lados. E é muito interessante que a gente sempre tem aquela ideia de que pensa, ah, não, que um lado deve falar alguma coisa nada a ver, aquele conceito formado de que as culturas são diferentes. Não. Às vezes, os dois lados, ocidental e oriental, eles chegam em vários consensos que são muito próximos, né? Agora, sobre a questão da doutrina de filosofia, eu realmente gostei muito desse livro do Wang Chunhong, né? Desse aí que eu coloquei no início, porque ele traz uma visão muito, enfim, na minha opinião, tá? Muito historicista e, pelo que eu acho, meio marxista da coisa na hora de ver. E não no sentido de criticar ou depreciar nada, tá? Não, pelo contrário. Mas de uma visão assim, muito mais temática. Então, assim, foi interessante ver essa doutrina dos dois lados e mais interessante ainda ver que existe muito consenso dos dois lados. Ok, entendi. E a Jocilene comentou: minha primeira aula, excelente, deu para acompanhar bem, obrigada. Bem, se alguém não tiver mais uma pergunta, a gente já está se aproximando das 11h30, que é o nosso horário oficial de término do encontro. Se alguém não tiver mais perguntas, a gente já pode finalizar, né, Vitor? Então eu queria agradecer a você, Vitor, por ter comparecido. Foi uma ótima exposição, os slides muito bem feitos. E é isso. Muito obrigada por ter vindo explanar aqui o conteúdo para a gente. E aí, espero que a gente consiga fazer mais outros encontros, né, com você no futuro, nos próximos semestres. E é isso, Vitor. Tchau, tchau. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. Vai ser um prazer participar. Ok. Ok, Então, gente. Muito obrigado a todos. tchau, tchau, gente.